grande debate de hoje que começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Lembrando, os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Vamos lá. Prontos? Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia para vocês. Bom dia. Durante a live de ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre as manifestações que vão ocorrer no próximo domingo contra o governo e voltou a chamar os manifestantes de terroristas. Vamos ver. Não é porque está escrito uma faixa democracia que os caras estão defendendo a democracia. Os caras estão ali fazendo o papel deles de terrorista. Infelizmente não está tipificado como terrorismo, né? Que tirou-se isso aí da legislação no passado. E nós não temos, acredito ainda que temos dificuldade para aprovar um projeto nesse sentido, tá certo? E nós respeitamos as leis, eles não. Eles fazem tudo à margem da lei, para eles tudo pode e tudo é bonito, né? E por outro lado, não. E agora, domingo agora, esse pessoal está marcando o momento, eu peço a todos aqueles que nos seguem, nos acompanham, tá? Que não participem desse momento. Fica em casa, vai para outro lugar qualquer, mas não participe, deixe-os aí mostrar, só eles, né? O que é democracia para eles, né? Eu não estou torcendo para ter quebra-quebra não, mas a história nos diz que esses marginais de preto, tá, que vão com soco inglês, com punhal, com barra de ferro, com coquetel molotov, geralmente eles apedrejam, queimam bancos, queimam estações aí de trem e outras coisas a mais, tá certo? Bom, o presidente usou ali o termo marginais de preto. Tiago, seus argumentos iniciais diante das declarações que nós vimos agora. Bom dia, Wando. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. O presidente da República, ele vive um momento político muito interessante. Ele faz revelar uma antiga retórica, uma retórica que não me parece muito adequada para o cargo, que é a retórica do opositor. O opositor é o inimigo, o opositor é o terrorista, o opositor é aquele que quer destituí-lo do cargo. Não é possível negar que existem pessoas que querem o caos, que existem no meio dos manifestantes pessoas que são da arruaça. É claro que existem essas pessoas, mas nós não podemos generalizar, porque a generalização sempre demonstra a absoluta capacidade de compreender os fatos. Existe muita gente que está indo protestar e, convenhamos, será a grande maioria das pessoas que irão à Avenida Paulista e às grandes avenidas do Brasil para protestar de forma pacífica contra o governo. Então, nós precisamos tomar cuidado, principalmente o presidente da República, quando fala de faixas. Sem dúvida nenhuma, as faixas nem sempre são condizentes com as ações. O presidente da República tem a faixa presidencial. Muitas vezes ele não age como presidente, porque ele deveria presidir o país para todos e não já colocar o carimbo de terroristas em pessoas que se opõem a ele. E é um número cada vez maior de pessoas que se opõem ao governo, porque nós temos um problema grande no Brasil. Nós já somos o segundo do mundo em número de mortes pela Covid. E nós sabemos tudo o que esse governo não fez na relação saúde pública e saúde da população. E não adianta a retórica pobre. Nós vamos olhar os fatos, vamos ver os problemas políticos com ministros, ver o aplauso sobre medicamentos. Então, nem sempre a faixa, de fato, condiz com a realidade. Nesse aspecto, eu concordo com o presidente Jair Bolsonaro e concordo, inclusive, muito a meu desgosto. Porque eu não gosto que um presidente da República pareça governar apenas para aqueles que o apoiam. O presidente da República deveria governar para todos, sem ofender as pessoas da oposição e que se opõem ao governo, porque são as pessoas que também pagam o salário dele. Agora, manifestações limpas, pacíficas, com argumentos, com não violência. A violência não pode existir jamais. É isso
pelo menos é o meu ponto de vista, é assim que eu vejo a democracia, com argumentos, não com falácias. Ok, Tiago, Gisele, o que você avalia da fala do presidente, suas considerações iniciais? Bom dia. Bom dia. A verdadeira dicotomia, a dicotomia saudável é essa justamente de manifestações pró-governo e manifestações de oposição. Nós temos que tomar muito cuidado quando a dicotomia é movimentos pacíficos versus criminosos ou movimentos disfarçados de manifestações políticas que, na verdade, têm o cunho de disseminar o terror. Então, nesse sentido, volta o presidente da República a falar em terrorismo. Terroristas são as pessoas que disseminam o terror. As manifestações de domingo, elas devem ocorrer. É importante que as pessoas se manifestem em espaços físicos e também em espaços virtuais de forma livre, desde que não usem esses espaços para o cometimento de crimes sob a faixa ou sob a justificativa de estarem defendendo a democracia ou de estarem protestando contra o governo. Então, é preciso fazer essa diferenciação. Essa é a preocupação do presidente e é a preocupação que tem que ter o presidente, sim. Ele precisa se preocupar com a segurança das pessoas, ele precisa se preocupar em prover segurança àquelas pessoas que irão às ruas se manifestar pacificamente, justamente para protegê-las daqueles indivíduos que irão tomar as ruas eventualmente com a intenção de depredar ou de disseminar o terror, depredar patrimônio público ou de mesmo ferir pessoas. Então, é justamente nesse sentido a fala do presidente e é exatamente assim que as pessoas devem ir para as ruas no domingo. Elas devem ir para as ruas de forma pacífica, sem nenhum armamento branco, sem nenhuma intenção de se manifestar de forma violenta. Não é possível e não é admissível a violência. A violência não se justifica de nenhuma maneira e é preciso que todas as autoridades policiais tomem essa cautela de fazer essa verificação de quais são esses grupos que têm a intenção de promover a violência e de que, mais do que isso, e por isso muito perigosos, eles entendem que a violência nesse aspecto se justifica. Isso é absolutamente inadmissível, é extremamente perigoso. Porque admitir que a violência se justifica para protestos políticos é a mesma coisa que admitir que a violência se justifica em qualquer outra situação. E aí me preocupa bastante, por exemplo, nossos casos absolutamente escalados de violência doméstica, em que o agressor vai passar, então, a justificar a agressão contra a vítima sob a faixa de que a vítima praticou um ato antidemocrático e ele, então, como um democrata, foi e puniu a vítima com violência. Violência é inadmissível em qualquer situação e essas manifestações têm que tomar esse cuidado, é uma preocupação do presidente. Gisele e Tiago, então, depois das considerações iniciais, eu trago mais um elemento para o nosso debate, um bastidor exclusivo da CNN. O analista de política Caio Junqueira apurou que o presidente Jair Bolsonaro avalia convocar a Força Nacional de Segurança para controlar as manifestações contra o governo marcadas para este domingo em Brasília. Esta possibilidade vai de encontro às últimas declarações do presidente, que chamou os protestos contrários a ele de terroristas. Tiago Anastácio. Então, Evandro, nós temos aí um problema, né? O presidente, ele coloca o termo terrorista exatamente para gerar o pânico que a Gisele muito bem colocou, deve ser evitado. Não é terrorismo. Não é terrorismo. O presidente propositadamente, discutimos ontem aqui no grande debate, ele se utiliza das palavras do presidente americano Donald Trump, que queria também dar o carimbo de terroristas aos manifestantes americanos, aqueles que cometeram atos de vandalismo, atos de arruaça. Não é terrorismo, vamos deixar bem claro, isso não é terrorismo nem pela definição internacional do que é terrorismo, nem pela definição da lei brasileira que vai estipular o que é terrorismo. Então, o presidente propositadamente usa o termo terrorismo para alarmar de forma errada e propositadamente a população. Não se trata de terrorismo. O que nós temos são delitos que podem e foram cometidos, principalmente eu vi as imagens de Curitiba, aquilo é inadmissível. Aquilo é inadmissível, porque um protesto que vai para as vidraças, ele perde a força
da palavra, da posição política e do argumento. A marcha silenciosa e respeitosa é de fato o protesto, seja a favor do governo, seja contrário ao governo. O que o presidente da República faz é chamar de terroristas para justificar, dentro das palavras políticas, a ação da Força Nacional. E convenhamos, ele está querendo criminalizar os protestos contrários ao governo. Por quê? Vejam só, até a pergunta do Evandro já deixa bem claro isso. Chamar a Força Nacional de Segurança contra os protestos contra o governo. Vejam só como há um tratamento distinto. Isso é muito ruim para o país. É por isso que a oposição ontem, muito provavelmente, pediu para que as manifestações recuassem, para não dar argumentos. Porque se a Força Nacional de Segurança, que não está acostumada, vamos deixar isso claro, a Força Nacional de Segurança não tem o costume de agir nessas situações. E nessa grande panela de pressão, seria absolutamente o que quer o atual governo: carimbar de arruaceiros, carimbar de terroristas as pessoas que querem protestar de forma pacífica. Ok, Gisele, o presidente, nas palavras do Thiago, está querendo criminalizar os protestos. A sua fala. Eu discordo, inclusive, da formulação da pergunta, discordo do Thiago, porque tem uma visão completamente diferente. É papel do governo cuidar para que as manifestações sejam contidas e para que não haja violência. E, nesse sentido, ele, então, poderá convocar as Forças Armadas justamente porque há essa preocupação. O histórico de manifestações trouxe manifestações por 7 semanas pacíficas. No último final de semana, infelizmente, houve a atuação da Polícia Militar aqui de São Paulo, uma atuação que foi absolutamente necessária porque 2 grupos opostos se encontraram no mesmo local, aqui na Avenida Paulista, e houve esse princípio de confronto. Então, é nesse sentido que o presidente, que os governadores precisam tomar esse cuidado, sim, precisam disponibilizar as suas forças e as suas forças de inteligência, não só as suas forças policiais, para que então monitorem e garantam que as pessoas que vão às ruas para se manifestar pacificamente se manifestem. Nós não podemos confundir perseguição ou possível perseguição do governo contra seus opositores com grupos terroristas, no sentido do dicionário, ou com grupos, organizações criminosas. Vamos afastar o terrorismo porque é uma tipificação de crime diferente, mas organizações criminosas que pretendem ir às ruas para promover o terror, para disseminar o medo, para depredar patrimônio, para machucar pessoas, para fazer valer a sua vontade pela força, pela violência. Então, são coisas distintas. O governo não vai perseguir opositores, ele precisa garantir que os opositores se manifestem de forma pacífica. E entendo que a preocupação dos partidos de oposição, Thiago, seja exatamente essa: não contrapor e não dar argumentos para o governo federal, e sim proteger os seus correligionários, porque talvez também já tenham informações de que essas manifestações de domingo talvez tenham grupos ou organizações que irão para lá com o intuito de praticar violência e, portanto, não querem seus correligionários, seus manifestantes misturados, expostos à violência dessas pessoas. Então, nesse sentido, todas as autoridades devem tomar todas as cautelas para garantir que as manifestações sejam pacíficas, independentemente de serem a favor ou de oposição. Nós não podemos confundir as coisas e induzir para uma perseguição quando a polícia virá, na verdade, para proteger as pessoas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial seja discutida com a equipe econômica. Alguns parlamentares defendem ainda que o benefício seja ampliado para uma renda mínima permanente. O governo deve criar uma renda mínima permanente? Começo então agora com a Gisele Soares. Essa é uma pergunta de resposta muito difícil.
justamente porque a equipe econômica já vem enfrentando muitas dificuldades para conseguir organizar e prover esse auxílio emergencial. Há essa discussão de extensão do auxílio, justamente por conta da extensão da necessidade de mais tempo de isolamento ou de medidas a serem tomadas contra a pandemia, de contenção das pessoas em casa. Muitas pessoas perderam os empregos, muitas pessoas ainda, infelizmente, talvez percam seus empregos, percam a sua renda. Porém, nós temos um problema, já vínhamos enfrentando uma crise econômica no Brasil e, infelizmente, essa verba é finita e é preciso que ela seja destinada a todas as áreas no Brasil. Infelizmente, não é possível que destinemos todo o dinheiro do Brasil para o auxílio dessas pessoas, embora essa poderia ser a nossa vontade. Então, é preciso realmente que a equipe econômica faça essa avaliação. Não acredito que seja possível a implementação de um auxílio em caráter permanente dessa monta, porque realmente os números do Brasil, os números da economia, eles não mostram que seria sustentável, mas uma dilatação ou um prolongamento deste auxílio com este cálculo de possível redução dos R$600, essa sim é uma pauta necessária. A renda mínima é o sonho e está na teoria, inclusive dos liberais clássicos. Deve ser um presente para minha querida amiga Renata Barreto, que fez aniversário ontem, até um beijo para a Renata aqui, que deve estar nos assistindo, e que foi cavalgado também por alguns ideais progressistas, né? Os liberais, de certa forma, são progressistas, aí depende mais o alinhamento político do que fundamentalmente o econômico, principalmente pelo antigo senador, o senhor Suplicy, né? Ele falava muito da renda mínima. Lembra, Gisele? Ele falava sempre da renda mínima, sim, que me parece uma coisa fundamental no Brasil. A Gisele coloca um ponto que é de suma relevância, né? Nós estamos com a economia parada, nós estamos com uma menor absorção de valores pelo governo, para que isso seja feito nesse momento, mas pode ser uma boa ideia para o futuro, porque nós temos rincões de grande miséria ainda no Brasil, infelizmente, né? Nós temos os trabalhadores que vivem no biscate, na informalidade, que um auxílio governamental de um país tão rico, é que o dinheiro vai escoado pelo ralo, né? Mas nós somos, de fato, um país muito rico, que seria muito importante um auxílio governamental para essas pessoas. É preciso um diálogo entre o Congresso Nacional e a equipe do ministro Paulo Guedes. Acho que é possível se chegar a um bom termo. O ministro Paulo Guedes fez um bom trabalho, o problema foi a implementação, mas depois das discussões políticas, e aqui não vale a pena voltar a essa discussão, há o auxílio para as pessoas e que se perpetue essa ideia. Se não for agora, que ela fique perpetuada para o futuro do Brasil, até que nós consigamos equalizar as nossas grandes diferenças sociais. Me parece uma grande ideia que vem do Congresso Nacional, que de fato auxiliaria o povo. Mas vamos ver se haverá de fato a conversa entre executivo e legislativo, se poderá ser implementado agora, mas acho que nos cabe, como cidadãos brasileiros, até mesmo voltarmos nesse tema no pós-pandemia, porque de fato me parece uma coisa muito legal a ser proposta. Gisele. Só em complemento, Tiago, a renda mínima ela é muito importante para as pessoas realmente que vivem naquela situação de extrema pobreza, para garantir a subsistência, mas se o Congresso pretende levar essa discussão para a equipe econômica, então levemos uma discussão que garanta a essas pessoas a recolocação no mercado de trabalho, a capacitação para restabelecer a essas pessoas a dignidade de poderem prover para os seus, para si, sem a necessidade dessa assistência, porque por vezes esse assistencialismo ele acaba gerando uma dependência e acaba retirando das pessoas a sua dignidade, a dignidade de prover o seu próprio sustento. Então, levemos essa discussão, sim, de uma possível renda mínima, melhor ainda, uma reorganização, porque há uma série de programas que existem no Brasil, então, melhor seria, já que queremos empregar esse dinheiro com eficiência, façamos, então, uma reorganização para que haja, então, esse programa de renda mínima e que ele abarque os outros, para que
que não haja essa confusão ou a sobreposição de programas de renda mínima, mas mais do que isso, vamos parar de fazer, então, programas tão somente assistencialistas, porque há muitas pessoas que precisam e que são carentes de outras coisas além do dinheiro, que são carentes dessa educação, dessa capacitação, para que possam resgatar, então, o curso da sua vida, para que possam, então, prover para si e para que possam evoluir também, para que possam aprender mais, se capacitar, se tornarem técnicos, enfim. Sem dúvida. As pessoas precisam ter essa perspectiva de longo prazo e a perspectiva não pode ser exclusivamente a renda mínima e viver da renda mínima, porque me preocupa um pouco retirarmos das pessoas essa dignidade, essa perspectiva, essa vontade de evoluir. Então, é só essa a complementação que eu queria fazer. É por isso, Gisele, que eu coloquei, né, até equalizarmos as desigualdades sociais no Brasil. Mas... Exatamente. E educação, né, Tiago? Não, fundamental. Educação é o pressuposto de qualquer coisa. É justamente o que traz, é o passaporte para o futuro, né? Exatamente. Bom, vamos avançar no nosso debate, então. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falou ontem sobre liberdade de expressão e fake news em entrevista exclusiva ao CNN 360. Veja. Milícias que criminosamente difundem mentiras ofensivas e destrutivas das pessoas e das instituições não estão exercendo liberdade de expressão. São bandidos e muitas vezes bandidos remunerados, portanto são mercenários, pagos ou com dinheiro vivo ou com publicidade para tentar destruir a democracia. Vamos lá, então, agora com o Tiago Anastácio. Existem essas milícias espalhando mentiras contra instituições, Tiago? Evandro, nós vamos ter que esperar o dia 10, creio, no Supremo Tribunal Federal, para sabermos o que o Supremo descobriu nessa investigação tocada pela Polícia Federal sobre a verificação e sob os olhos do ministro Alexandre de Moraes, o que de fato existe, né, nesse inquérito. Existe um mundo, acho que é importante nós passarmos por isso, existe um mundo virtual muito perigoso que é alvo de investigações diárias das polícias civis e federais. Um mundo virtual onde se tem a tal da Deep Web, da Dark Web, que são redes que não estão ligadas à rede mundial de computadores, ao www, aonde se acessa ali para quê? Para que se saia do radar e as negociações mais espúrias são feitas ali. Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de mulheres para a prostituição. Na Europa, até o problema do tráfico de órgãos, de pessoas sequestradas. Existe essa realidade, é só perguntar para a Polícia Civil e para a Polícia Federal. É do dia a dia dessas pessoas. E nesses calabouços da democracia, muita coisa acontece. Eu não sei qual é a investigação específica sobre milícias digitais, sobre o ministro Barroso nos dá uma dica falando de pagamento em dinheiro vivo, o que já seria indicativo de lavagem de dinheiro, como coloquei aqui nos últimos dias, porque é do meu dia a dia saber como é que funciona um processo de investigação. E nós sabemos que, quando há uma investigação e começa a se falar em dinheiro vivo, está-se atrás também de lavagem de dinheiro, por crimes tributários ou por crimes outros. Então, nós temos uma dica do ministro do Supremo Tribunal, o professor Luiz Roberto Barroso, sobre o que pode estar por vir. Mas existe uma realidade, sim, na rede mundial de computadores, onde crimes são cometidos e são instigados para quê? Para que cheguem ao mundo real. Mais ou menos como o filme Matrix, né? Há uma confusão entre o virtual e o real. Mas, o que é importante dizer, liberdade de expressão, ela é plena até você violar o direito do outro. Você não pode censurar alguém. A liberdade de expressão nós podemos dividir assim. Eu me expresso. Antes, nada pode me impedir de me expressar. Isto seria censura. Quando eu me expresso, eu devo ser responsável pelo que falei. Mas se há um mecanismo, um cotidiano, onde eu ofendo, cometo crimes, ameaço pessoas, eu posso sim verificar o que aconteceu lá atrás. Posso. Eu não posso é censurar antes de acontecer.
mas a investigação pode ir para a análise anterior da ofensa proferida. Pode e deve ir. Então, vamos esperar até o dia 10, que creio que é quando, primeiro, saberemos o que há nesse inquérito, ele será revelado a público e aí poderemos fazer uma análise. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso está certíssimo. O limite da liberdade de expressão é o direito do outro. Gisele, você acredita que haja milícias, como disse o ministro Barroso, à sua vez? Fomos preciosistas com o termo terrorismo do presidente e vamos ser preciosistas também com as palavras do ministro. O Thiago até chamou bastante atenção para essa questão do pagamento em dinheiro vivo, que seria um indicativo de lavagem de dinheiro. Então, o uso da palavra milícia que é um tipo penal, portanto, praticado por um grupo de pessoas, correto, Thiago? Então, não seriam ações individuais, mas ações praticadas por pessoas em conluio de vontades com essa intenção de prejudicar. Precisa haver o dolo para a caracterização dos crimes que essas pessoas pretendem cometer. Então, a ameaça, a injúria, a difamação, principalmente crimes contra a honra. E a calúnia também. A imputação de crime é a pessoa que se sabe que não tenha cometido aquele crime. Pois bem, e aí o ministro fala então em mentiras. E esse não é um conceito jurídico e assemelhado àquele conceito de fake news, que eu também, contra o qual eu também tenho algumas críticas, me incomoda a palavra mentira, porque para que uma mentira seja caracterizada como um crime, é preciso que haja elementos robustos para essa caracterização. Por quê? Porque essa mentira, ela pode ser somente um ilícito civil que não caracterize crime, mas que possa dar ensejo a ações de indenização por danos morais eventualmente. E há também aquela mentira que pode ser entendida como mentira, que é nada mais do que uma crítica. E aí a minha preocupação, Thiago, você falou em censura prévia, mas me preocupa também a censura posterior. Então, eu não posso mais me manifestar se eu fizer uma crítica, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Eu mesma fiz aqui uma série de críticas, falei da ilegalidade deste inquérito, critiquei veementemente o ministro Alexandre de Moraes em episódios específicos em que ele atuou monocraticamente na suspensão da nomeação do Alexandre Ramagem, depois pela condução deste inquérito policial. Nestes casos, será eu cometendo um crime de injúria ou difamação contra o ministro? Exatamente. O que você não pode, dizer é que o Alexandre de Moraes é bandido por ter feito algo. Mas o meu exemplo é radical, Thiago, justamente para chamar a atenção da dificuldade dessa linha tênue entre o exercício de livre manifestação, então quando é que acaba esse exercício de livre manifestação e quando é que começa essa tal mentira que poderia se caracterizar num ilícito civil ou mesmo num crime. O que interessa neste caso aqui são justamente as condutas criminosas, ou seja, aquelas condutas que se revestem daquelas características dos tipos penais da calúnia, da injúria, da difamação, da ameaça, enfim, das formas ofensivas às instituições ou aos ministros. Então, é preciso muito cuidado quando o ministro ou quando um juiz vem a público para falar sobre uma investigação que ainda está sob sigilo, justamente porque ela dá aso a isso que nós estamos fazendo aqui, a interpretações e leituras das entrelinhas. Me parece que ele não estava falando da investigação. Eu não acompanhei essa reportagem, essa entrevista dele. Eu não sei se ele estava falando da investigação em si ou em plano geral. Ele não falou sobre as investigações porque ele não adianta nenhum detalhe sobre investigação. Isso é uma premissa do ministro Luiz Roberto Barroso, mas falando de que forma que as fake news prejudicam também a atuação política no país. Agora, Thiago, eu percebi que em determinados momentos você discordou ali das falas da Gisele. Eu gostaria de saber por quê. Na verdade, não é uma discordância material, não é no conteúdo. O problema é a dificuldade que nós temos, principalmente num debate onde a gente tem um tempo reduzido, para falar sobre algo tão importante para o direito quanto a liberdade de expressão, não é? A liberdade de expressão, ela é, assim como o direito de defesa, assim como a liberdade da pessoa, a liberdade, eu digo, a física, orgânica, ela é um dos baluartes de qualquer Estado democrático de direito. O grande problema aqui é
nós, primeiro, tentarmos entender o que há numa investigação, e uma investigação que parece que tem um conteúdo já substancioso, a ponto de buscas e apreensões terem sido lançadas já de forma derradeira, me parece que derradeiro, para falarmos de liberdade de expressão. Por exemplo, eu não posso dizer que eu vou quebrar a cara de um ministro do Supremo. Eu não posso, isso é uma ameaça. Eu não posso dizer que o Gilmar Mendes é um bandido, como eu vejo um monte de gente falando na rua. Eu até perguntei um dia aqui para minha debatedora, o que você sabe de fatos contra o ministro Gilmar Mendes? Não sabia sobre nenhum fato. Debatedora eu? Não, foi com a Renata. Não com você, não. Mas eu fiz essa pergunta. Não, mas ele fez... Tudo bem, eu discordo, como discordo todos os dias de quase todos os ministros do Supremo. A democracia é assim. A democracia, a beleza dela está nisso, mas discordar com argumentos, discordar no plano de ideias. Quando eu faço uma crítica, eu já escrevi vários artigos criticando inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso sobre um ponto específico. Ou o ministro Gilmar Mendes, que eu sempre lembro que foi um dos grandes motores da Lava Jato lá atrás, mas que quando percebeu que abusos eram cometidos, recuou. Existe uma realidade que vai para o juridiquês, Evandro, esse é o ponto, né? Vai para uma coisa muito do nosso mundo jurídico que é difícil explicar para o grande público. O meu ponto aqui, e aí não é uma discordância da Gisele, é o método de discutirmos isso. Por quê? De fato, a liberdade de expressão ela é um valor fundamental da República, mas com elementares que são até anteriores ao direito. A educação. Com a educação. Eu posso discordar do Supremo, discordar do presidente da República, dizer que ele morre pela boca, que o peixe morre pela boca, mas eu não posso olhar aqui e falar que o presidente da República é um bandido, que é um miliciano. Tiago, não posso deixar de te interromper nesse ponto, porque claro acho que hoje o maior alvo de críticas no Brasil é justamente o presidente da República, não é? Eu não posso dizer, eu poderia dizer aqui que ele é um bandido, exatamente, que ele é um miliciano, e de nós jeito temos nenhum. que ter essa garantia de fazer. Eu acho que de vez em quando ele é meio doido, mas assim, isso é uma brincadeira retórica, né? E me baseei, inclusive, quando eu falei isso, no professor Miguel Reale Júnior. Né? Então, assim, eu acho que o limite da educação, antes do direito, vem a educação. É por isso que nós debatemos aqui, né? O Evandro fica nessa situação de juiz de pugilismo, né? Mas assim, a educação é o elementar. Né? A gente se interrompe, eu e a Gisele me interrompe, eu interrompo ela, mas é sempre com educação. Eu vou ofender uma amiga porque ela pensa diferente de mim, ou porque ela tem uma posição política diferente da minha? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu acho que esse é o ponto que nós precisamos saber, que vai nascer do conhecimento do inquérito policial. Eu acho que até o dia 10 a gente vai ter, acho que no dia 10 nós teremos algo a mais revelado, mas é importante a educação. A educação é a mãe de tudo, né? Você não quebra vidraça, você não ofende negro, você não calunia ministros, você não ameaça presidentes e ministros. A educação é o elementar de tudo. Eu sempre tive isso. Gisele, o Tiago falou de uma forma mais intensa sobre essa questão de se criminalizar determinadas falas mais violentas contra estas instituições. A sua opinião? Exatamente. Eu fiz essa interrupção ao Tiago justamente por conta disso. Imagine se o presidente, então, decidisse criminalizar ou processar todas as pessoas que o criticam diuturnamente por todos os meios de comunicação. Ele não faria outra coisa que não mover ações e ir à polícia para pedir instauração de inquéritos. Então, é preciso realmente que haja essa consciência de que temos a liberdade de nos expressarmos, que temos a liberdade de nos manifestarmos, com críticas muitas vezes veementes e, por vezes, é realmente muito difícil de identificar qual é o limite dessa educação, qual é o limite desse respeito. Mas, daí até chegar à criminalização, há também um longo caminho, porque a falta de educação e a falta de respeito, ela pode configurar um ilícito civil e não um crime. Para que haja efetivamente a criminalização da conduta, é preciso que existam aqueles elementos próprios
para que a pessoa seja, então, investigada e, eventualmente, tornada ré ou réu num processo judicial. Nós temos que tomar esse cuidado com essa criminalização da vida, com essa criminalização da política, porque, senão, toda e qualquer atitude que seja contrária a mim poderá dar aso a um boletim de ocorrência, à instauração do inquérito policial e, nesse sentido, nós não vamos conseguir conviver pacificamente em sociedade. Então, não teria país. Né? Exatamente. Não teria país. Vamos identificar os excessos e punir com rigor essas pessoas, sem dúvida nenhuma, para garantir que as outras continuem se manifestando livremente, com as suas críticas, com as suas faixas, inclusive críticas veementes que, por vezes, podem ofender ou não ofender, mas, enfim, criticar instituições que se sintam ofendidas, mas sem que isso se configure em crime. Há outras formas de haver esse reajuste, inclusive no âmbito do processo civil, sem que haja essa criminalização excessiva de todas as condutas. Inclusive, Gisele, eu acho que o parâmetro virá exatamente nessa futura ação, não sei se a ação penal seria no Supremo, né? Nós vamos precisar entender isso no dia 10, né? Pela primeira vez haverá uma judicialização de algo tão grandioso, porque o processo é de interesse de muita gente, né? Sim. Nós teremos balizas judiciais. Os juízes irão dizer, não sei se no Supremo ou juízes ao redor do Brasil, dirão qual é o momento exato aonde você vira a chavinha, né? Onde você está na crítica civil, com respeito e educação, e entra na seara criminal da ofensa e da violação a direitos de outras pessoas e também a figuras de instituições de Estado. Tiago, Gisele, nós estamos chegando ao final do debate hoje com um tempinho a mais para suas considerações finais, 2 minutos e meio aí no máximo. Eu começo então com Gisele Soares, cronometrando. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, então eu gostaria de dedicar meus argumentos finais justamente à preservação do meio ambiente, à nossa conscientização. Nós vivemos num país absolutamente abençoados, temos um meio ambiente natural, temos uma diversidade de florestas, temos uma diversidade de animais, nossa fauna e flora são belíssimas, temos essa responsabilidade de tomarmos esse cuidado com o nosso meio ambiente natural. Vimos que com a pandemia, com o isolamento social, a natureza respondeu imediatamente, as cores do céu mudaram, as cores das águas mudaram, os peixes voltaram a lugares que já não visitavam há muito tempo, que já não eram vistos há muito tempo. Então, que essa pandemia nos traga essa lição importante de conscientização ambiental, lembrando que o meio ambiente não é só formado pelo meio ambiente natural, mas também pelo meio ambiente artificial, e aí justamente o desafio de conseguirmos sopesar a preservação do meio ambiente natural com os aspectos econômicos, com o progresso, com o desenvolvimento da sociedade, com o progresso da economia e dos outros aspectos da vida, principalmente nas cidades, e o meio ambiente cultural, que nos trouxe um acalento tão importante também nesse momento de pandemia. Vimos pelo mundo pessoas cantando nas janelas, expressões musicais, policiais dançando para entreter as pessoas que estavam confinadas. Então, minha homenagem hoje ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que sejamos consumidores conscientes, que sejamos pessoas que preservam a natureza, que preservam a cultura, que preservam a beleza também das construções de arquitetura, as composições musicais. Sejamos, então, pessoas melhores, tentemos ser, pelo menos hoje, nesse dia importante, começar uma consciência maior dessa importância do meio ambiente em que vivemos. Tiago Anastácio, suas considerações finais. Caetano diz que o tempo é um compositor de destinos. Eu estava pensando aqui nos meus argumentos finais, e aí eu ouvi a Gisele, que é uma grande especialista em direito ambiental, falando, e aí estava me vindo um furor, porque eu estou pensando, vejam só a qualidade da minha debatedora, né? Doutora pela Sorbonne, especialista em direito ambiental, uma argumentadora absolutamente brilhante, que faz uma ode à natureza e ao meio ambiente, como fez, e o ministro do Meio Ambiente é o Ricardo Salles. É isso que me deixa indignado com o país.
Vejam quantas pessoas boas existem em espectros de direita, de esquerda, pessoas que estudam, que se dedicam, que têm a capacidade humana de argumentar, que têm a capacidade humana de bem falar, que têm a capacidade humana de conglomerar e não de dividir. E o ministro do Meio Ambiente é o Ricardo Salles. Isso me deixa profundamente chateado, me deixa profundamente indignado, na verdade, porque o mal parece que vai vencendo. Eu estava pensando, Gisele, vindo para cá, sobre a questão do vandalismo nas ruas. O maior vandalismo que eu vi até agora foi a reunião dos ministros. Aquilo ali é vandalismo, aquilo não é reunião. Mas aí você vem com a sua capacidade intelectual, com seus argumentos, e falando de algo tão primoroso para todos nós seres humanos, que eu fico ainda mais perdido. Você é o maior exemplo que esse governo é uma piada. Veja só, você que é do espectro conservador, desse debate pelo menos, vejam só as pessoas de qualidade que estão fora desse governo. Vejam só a situação, 2 meses com menos trânsito, vocês viram o céu como está? Belíssimo. Belíssimo. Vejam só a beleza de um mundo multifacetado, quando a pessoa que argumenta revela o contra-argumento. Essa é a grandeza do debate. É desse choque de ideias que nascem as hipóteses. E as hipóteses boas para o mundo. Concluindo, Tiago. Eu espero que a Gisele se torne ministra do Meio Ambiente. É a única coisa que eu posso pedir ao presidente Jair Bolsonaro. Porque, de fato, esse Ricardo Salles não dá. Sextou para vocês, hein? Tiago. Obrigado. Obrigada. Beijo, querida. Obrigado, bom fim de Grande semana. abraço, Foi um Evandro. prazer Bom final de mediar. semana. Foi um prazer mediar este debate. Tenham um bom fim de semana. Os dois. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site www.cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.